Ok, pessoal, então chegamos agora às entrelinhas aqui de segunda-feira, o Ministério de Estevão, desta quarta lição do terceiro trimestre de 2018. Bom, aqui no Ministério de Estevão, então o autor começa a falar, de quem era Estevão, como nós já vimos, ele é um dos 7 diáconos e ele também foi escolhido pelos judeus helenistas, então ele também era um judeu helenista. E a linha da lição vem dizendo assim, como que ele se preparou diante do Sinédrio, ele teve que dar a razão de sua fé e teve um discurso muito legal, que a gente vai analisar esse discurso na terça-feira. Mas fora isso, nós preparamos aqui algumas entrelinhas sobre essa questão dos 70 e qual é a relação dos 7 diáconos com esses 70 e também um pouco do ministério, da escatologia do ministério de Estevão, ok? Por que o Estevão foi Estevão, e naquele tempo que ele foi? Será que foi só um acaso ou teve um propósito? Bom, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre o Evangelho 70 vezes 7. Esse Evangelho 70 vezes 7 é um jogo de linguagem que a gente construiu aqui em função de passagens bíblicas. Todo mundo lembra que o Mashiach, ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E a gente vai trazer esse diálogo depois, Isso. E o Evangelho é o quê? É uma boa nova. O Messias veio e o Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é uma boa nova de perdão. Mas perdão tem conotações também que alguns podem dar equivocadas. Mas vamos trabalhar aqui esse jogo de linguagem dos 70 vezes 7. Vamos começar e nós não vamos terminar hoje. Vai ter que assistir o resto. Vamos lá, Lucas 10:1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Ou 72. Se vocês pegarem a NVI, vai estar 72, porque a base dela é texto crítico e a Almeida Corrigida e Fiel, a base é texto recepto. Eles utilizam códex diferentes e cópias diferentes. Mas tudo bem, 70, 72. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, foi algo preparatório. O que acontece aqui? Por que vocês estão falando 70 e não estão falando do 7? Por quê? Estamos falando que Epifânio, no 24, ele fala que Filipe e Estevão, justamente aqueles 2 diáconos mais falados no livro de Atos, foram na missão dos 70. É tradição, tudo bem, é um livro necessariamente não apócrifo, mas histórico, um livro que não está dentro do cânon, mas traz essa informação. Filipe e Estevão, 7 diáconos gregos. Os 70, veja bem, então de certa forma eles estariam incluídos tanto no 70 quanto no 7. 70, quando a gente vai lá no Gênesis 10, dentro da tradição judaica, a gente encontra lá, quando fala da linhagem de Noé, a gente encontra 70 famílias, 70 línguas, 70 nações. Então 70, no judaísmo, ele representa todas as nações, todos os povos. Então 70, e aqui o 7, a gente vai analisar isso também. Vamos lá mais para frente, a questão do que representa o 7. Vamos lá. Agora aqui, primeiro essa questão aqui do Atos 6:9, a questão dessa sinagoga dos libertos. E levantavam-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, em grego estaria libertinon, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e os que disputavam com Estevão. Então veja bem, essa sinagoga dos libertos, uma interpretação. Essa sinagoga dos libertos, ela marcava uma determinada região geográfica, ok? Mas o que? Segundo a tradição judia, havia 400 sinagogas em Jerusalém e aos seus arredores. Essa sinagoga dos libertos era para judeus que haviam sido escravos e que foram residir em Jerusalém. Provavelmente eles prestaram serviço, foram escravizados e prestaram serviço ao Império Romano e foram libertos pelos seus senhores, e alguns deles talvez tivessem até cidadania romana. Essa é uma interpretação também. Só marcando, isso aqui está na linha aqui da lição, que o autor traz esse texto. Nós estamos estudando em torno de 3 capítulos de Atos por lição, por semana. Então, aqui é entre linhas da sinagoga dos libertos. Vamos lá. Agora tem uma questão também, uma questão escatológica aqui. A gente vai lá em Daniel 9:26, porque a gente está falando do ministério de Estevão. Isso. Estevão, um diácono, um dos 7, talvez um dos 70, mas
existe algo escatológico no ministério dele. O ministério dele já estava previsto muito tempo atrás no livro de Daniel. Daniel já previa aquilo que ele ia fazer. Nós vamos explicar melhor isso hoje. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso daqui é uma referência, muitos interpretam como sendo a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E o seu fim será uma inundação, em profecia, águas, povos, línguas e nações. Então será exércitos, uma multidão de várias nações, e até o fim haverá guerra. Então, determinadas as situações. Falamos de abominação desoladora em outras lições passadas. Você dá uma procurada. Então veja bem, aqui a gente tem esse período profético aqui, 62 semanas. A gente vai em números em Ezequiel, fazemos aquela conversão, dia a ano, cada dia equivale a um ano em profecia. Há um período profético anterior aqui no versículo que eu não incluí, que é um período de 7 semanas, que se inicia com o decreto para a restauração de Jerusalém, e aqui essas 62 semanas está justamente no meio das 2.300 tardes de manhã. 62 semanas, conta-se aqui, do ano 434, a gente chega aqui em 31 DC, justamente quando o Messias é tirado, ou seja, quando o Messias morre. Meia semana após, para a gente completar, é justamente o apedrejamento de Estevão. Então, Estevão, simples diácono, o seu ministério é um ministério escatológico. Nós vamos explicar um pouco mais essa questão dessa escatologia do ministério de Pedro mais para frente. E esse gráfico nos ajuda, né? Ele tem mais um slide, mas esse gráfico nos ajuda a ver que realmente Deus está no controle do tempo, né? Porque ele fala que depois das 62 semanas, ou seja, na 70ª semana, aconteceria alguma coisa, e realmente aconteceu perfeitamente como Deus tinha falado, né? E o último slide. Vamos lá. A questão do apego à prática. Então a gente viu lá atrás que o Messias faria cessar o sacrifício. Korbanot. Korbanot é plural de korban. Nós teríamos o korban olá, oferta queimada, é a oferta de holocausto. O korban minha seriam ofertas de refeições. O korban shelamim, que seria oferta de paz. O korban hatat, que seria oferta pelo pecado. E o korban asham, que seria oferta pela culpa. Essa prática era feita no Mishkan, essa prática era feita no templo. E os sacerdotes conduziam tudo isso. Era a vida deles, né? Fazer isso de manhã. Mas o Messias vem para aqui. Então vamos lá, Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Lembrando aquela conversão dia a ano. E na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja bem, 2 pontos aqui. Primeiro ponto, quando o Messias vem, esse é o primeiro ponto, quando o Messias vem, cessa a necessidade do korbanot. Só que de fato, como eles negam o Messias, eles continuam praticando korbanot até o ano 70, quando vem a abominação desoladora, ou a primeira parte da abominação desoladora, e destrói Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e aí cessa de fato, inclusive, a prática do korbanot para aqueles que não tiveram fé no Mashiach. Ou seja, o povo acabou sendo forçado a acabar com o korbanot de uma maneira ou outra. Bom, pessoal, então essas foram as entrelinhas aqui de segunda-feira, né? O início do ministério de Estevão. Novamente, se você gostou, pessoal, pegue seu celular lá, olha, vire ele assim, vai aparecer o botãozinho gostei, vai lá e dê seu gostei lá, isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione seu sininho e também comente aí. Realmente tem muitas coisas, esses slides serão compartilhados, já estão, né? Inclusive, a gente compartilha primeiro lá antes de gravar.
já estão no grupo, né, Entre Linhas aí no WhatsApp. Se você encontrar uma vaguinha, você é bem-vindo nesse grupo. Nós temos algumas regras. De manhã são postados os materiais do canal, à tarde são postados materiais diversos, e-book, artigos e tudo mais, e depois das 18 horas, né, se eu não me engano, aí está liberado o pessoal conversar bastante, discutir, trocar ideia, ok? Dentro dessa política o grupo está melhor organizado, as pessoas estão podendo ignorar. Eu quero material, presta atenção de manhã que é postado esse material ou os vídeos do canal. Eu quero ver e-book ou postar um e-book. Posta à tarde, vai ter gente. E se você não quer participar das discussões, depois das 18 horas o pessoal vai ficar conversando. Você pode silenciar se você não quiser, né? Uma coisa. Exatamente, ok? Só para deixar mais claro, cerco de Jerusalém, foi destruído Jerusalém, foi destruído o templo. Tá. Beleza, pessoal? Então, nos vemos nas entrelinhas aí de terça-feira, que agora a gente vai ver que Estevão foi diante do Sinédrio e vamos analisar o seu discurso. Fiquem ligados.